Olá, professor Silvio aqui falando, professor de Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, mestre em Reabilitação e doutor em Ciência da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Eu sou fundador da BMH, Body, Mind Health, Corpo, Mente e Saúde. Desde já convido vocês para conhecer um pouco sobre o meu trabalho, clicando no link que está no descritivo. Por lá vocês conseguem ter acesso às nossas outras redes sociais, Instagram, Facebook, e também há a possibilidade de enviar mensagem para mim pelo WhatsApp, caso possa contribuir com alguma coisa para vocês aí, alguma informação, né? Então fique à vontade. Normalmente o material que eu trago aqui, tanto no podcast quanto no canal do YouTube, eles estão vinculados exclusivamente com características comuns, informações mais simples, às vezes algo um pouco mais técnico, algumas vezes também algumas informações voltadas aos profissionais de educação física. E eu falo muito sobre a questão dos idosos, que é uma faixa etária ao qual eu tenho uma atuação mais forte, tenho uma certa propriedade para lidar com esse assunto, porque todo o meu desenvolvimento de pós-graduação foi voltado em boa parte, uma boa palavra, uma boa frase, para o envelhecimento. Tenho aí clientes ou alunos, como queiram, que estão trabalhando com o meu serviço há 13 anos, tenho outros há 8 anos, então eu tenho uma fidelidade muito grande de alunos nessa faixa etária. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma história. Não é comum eu contar história nesses meios de comunicação, porque eles são voltados mais para informações rápidas, conteúdos enxutos, objetivos, mas eu me dei o luxo, ou melhor, me dei a licença, digamos assim, de contar uma história para vocês. E é sobre uma idosa, já que eu estou enfatizando um pouco mais a questão dos idosos hoje. E assim, o quanto realmente as pessoas envelhecem bem quando elas possuem hábitos de vida saudável. Isso não é novidade, é chover no molhado, é falar que a roda foi inventada. Isso está bem fundamentado na ciência. Existem vários artigos, livros, pessoas de referências também que falam sobre esse tema. Meu artigo de doutorado, inclusive, fala bastante sobre essa questão de idosos. Um artigo de referência, inclusive, publicado em uma revista nacional, feito por uma disciplina muito competente, a qual eu me formei no doutorado, sem demagogia, que é a disciplina de cardiologia da Unifesp. E isso está já bem documentado, no dia a dia, na literatura científica. No entanto, essa história dessa idosa, ela mostra na prática realmente como isso é determinante. Então é uma idosa que ela se tornou viúva cedo, meia idade, por volta dos 40, 45 anos, por aí, não mais que 50. E essa idosa, ela tinha ali 7 filhos, para criar, e fez isso com muita maestria. Trabalhou, foi criando, fez a sua função de mãe, matriarca ali bem forte, e até a função de pai também, se desdobrando. Criou esses filhos todos muito bem criados e sempre teve uma atenção com a vida dela pessoal também. A partir disso, ela passou a ter uma vida, ou ela investiu mais numa vida independente, em viver bem, em viver com saúde. Então ela já tinha alguns hábitos de vida interessantes, saudáveis, e isso foi colocado mais em prática ainda. Então ela passou a fazer do movimento físico algo contínuo na vida dela. Então tinha as tarefas de casa, que isso é considerado atividade física. Em alguns dos materiais que eu tenho gravado pela BMH, eu falo exatamente a importância da atividade física para idosos, a importância da atividade física para as pessoas em geral,
E nós sabemos que a atividade física, ela não é apenas o exercício físico. Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha no histórico que eu tenho das minhas redes sociais, ou coloca aí um comentário para mim pelo WhatsApp, para retornar com esse assunto, que eu posso voltar a gravar novamente esse conteúdo com o maior prazer, muita alegria e satisfação. Então assim, ela se colocou ali, ela se posicionou em ser uma pessoa muito ativa fisicamente. Mais do que isso, ela passou a fazer uma atividade física com regularidade, planejada, e aí a gente está falando de exercício físico, que o exercício físico é quando há um objetivo, há um planejamento. Já comentei sobre isso também. E ela introduziu na vida dela as caminhadas, e isso tinha regularidades. Pela manhã, depois de fazer um breve aquecimento, movimentar o corpo, né? Depois de fazer um aquecimento também. Marca isso, tá? Era uma idosa que ela fazia por si só alongamentos e aquecimentos. E aquecia antes do exercício físico dela. Ótimo. Junto com isso, a alimentação saudável, muita coisa integral, muita coisa natural, muita verdura. Ela cresceu numa área rural, embora na segunda metade da vida dela já era uma área relativamente urbanizada, hoje mais ainda. Então ela tinha muito aquela situação de fazer a própria comida, inventar ali bolos naturais, uma série de coisas. Ótimo. Depois disso ela passou a praticar esporte. Eu tive a chance de jogar com ela na minha adolescência, quando eu tinha entre 14 e 16 anos, que eu jogava tênis. Eu praticava tênis com ela. Ela fazia natação em clubes. Na época era a ACM, né? Associação Cristóvão de Moço, lá na terceira idade, específico para isso. Era em São Paulo, ela viajava literalmente para poder fazer parte disso. Ela cuidava muito também da questão do conhecimento, bem legal isso. Ela via palestras, ela certificava o que fazia questão que isso acontecesse, para mostrar para os outros que tinham certificado. E isso ela foi ganhando mais conhecimento na vida dela, inclusive o exercício físico. Por isso que ela fazia, inclusive, o aquecimento, porque ela aprendeu que era importante aquecer o corpo antes de praticar o exercício físico dela. Muito bem, e isso ela fez a vida toda. Nessa condição, há uns 20 ou 25 anos antes dela falecer, ela adquiriu diabetes, e tudo bem também, porque ela controlava essa diabetes muito bem, então ela não teve nenhuma sequela importante por ser diabética, que ela já se cuidava. Teve uma queda, foi brincar de bola com o neto, pisou na bola, machucou, teve que colocar uma prótese no fêmur. Também a prótese foi muito bem colocada, foi muito bem absorvida pelo corpo ali, né, adaptada. Isso restringiu algumas coisas de movimento dela, mas ela conseguiu continuar fazendo o exercício físico dela. E prezava muito pela independência física e mental para não depender dos outros. Ainda como se não bastasse, ela tinha também a sua espiritualidade muito forte. Aqui eu não estou falando de religião, claro, né? Embora seja importante, mas eu estou dizendo de espiritualidade, se sentir bem perante algo positivo, algo supremo. Legal. E assim ela foi, até os 92 anos de idade. Teve um AVC, não tão forte, mas comprometeu um pouco a vida dela, e passaram-se alguns meses, 1 ou 2 anos se eu não me engano. Isso piorou um pouco mais, e aí ela foi internada, a saúde acabou ficando um pouco mais debilitada e faleceu. Então essa fase entre o AVC e um pouco mais de limitação física não foi grande, né? Foi uma fase curta perante os 92 anos que ela viveu. E eu tive a alegria de conhecê-la. Era minha avó, minha avó materna, avó Ditinha, ela chamava. Era o apelido dela, né? Era Benedita o nome dela. E era conhecida carinhosamente como Dona Ditinha. E ela deixou excelentes exemplos. Entre os exemplos que ela me deixou foi a alegria e a oportunidade de trabalhar com idosos, porque eu tive esse contato com ela. Então é isso, tá bom? Aqui outra coisa. Ela frequentava a academia também, próximo da casa dela, fazia musculação praticamente todos os dias. Foi eleita lá, homenageada na academia por 2 vezes, se eu não me engano. Foi matéria, né, de jornais da região sobre o empenho dela,
que também se envolvia politicamente, esqueci de falar isso, não na politicagem, né? Na política mesmo, algo que é importantíssimo para as nossas vidas. Ela chegou a fundar um clube da terceira idade, ela teve um clube de mães para mães carentes. Esse clube da terceira idade não tinha nenhum benefício financeiro para ela, era apenas para ajudar as idosas e idosos de Calcaia do Alto. Aí ela fazia festas, ajudava em outras possibilidades também. Isso chama atenção quando ela fazia. Então essa era a minha avó Ditinha. Prolonguei um pouco mais aqui esse material, ele está indo para 11 minutos, mas hoje eu realmente queria contar a história dessa querida avó que eu tive. É isso, tá bom? Fugi um pouco da parte técnica, deixei de lado um pouco aquela coisa de doutor, que é importantíssima, né? Adoro isso na minha vida, sem nenhuma vaidade, mas hoje eu queria contar a história da Dona Ditinha. Abraços, fique com Deus, tchau, tchau.